Olá, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso de extensão, Processos, Tecnologias, Sistemas de Gestão e Contexto Econômico, vamos continuar com o módulo 1, Contexto Econômico, discutindo hoje o tema Contabilidade Social ou Nacional. Eu sou a professora Rosana Cruz. O que vem a ser contabilidade social? É o conjunto de estatísticas de ordem econômica preparadas e sistematizadas com o objetivo de possibilitar uma visão da economia, uma visão quantitativa da economia de um país. É uma síntese contábil dos fatos que caracterizam a atividade econômica de um país. Tem o objetivo de mostrar a situação econômica de um país ou de uma região em termos quantitativos. As empresas, para vocês terem uma ideia, elas começaram a desenvolver, em meados do século XX, uma, uma consciência sobre o seu papel na sociedade como um todo, o que fez com que surgisse a necessidade de que todos os negócios assumissem sua responsabilidade social. É nesse contexto que surgiu o conceito de contabilidade social. É uma forma de exercer a atividade de contabilidade com foco no bem-estar das pessoas e do mundo como um todo. Em vez de se preocupar apenas com os resultados financeiros das empresas pelos quais somos responsáveis, assumimos um compromisso de mensurar o impacto que o negócio causa na sociedade. A preocupação central da contabilidade da renda nacional é descrever o fluxo de bens e serviços finais produzidos em um país durante um determinado período, geralmente um ano. Esse fluxo de bens e serviços ele pode ser medido sobre três aspectos: como um produto, como despesa e como renda. Por que então que eu preciso estudar contabilidade nacional? Lembrem que, analisando o contexto econômico, seguindo pelo caminho da macroeconomia, eu preciso entender de renda nacional, de demanda agregada, de produto agregado, porque a depender do resultado macroeconômico que esse governo decida, ou queira, ou deseje, ele vai utilizar políticas macroeconômicas. E para adotar as políticas macroeconômicas, ele faz uma análise da contabilidade nacional, ele pega termos da contabilidade nacional e, através dela, ele desenvolve essa política macroeconômica. Então, quais são as três óticas de contabilização das contas nacional? Produto, despesa e renda. O fluxo de produto e o fluxo de rendimentos, eles propiciam três óticas pelas quais pode ser medida a atividade econômica e que chegam ao mesmo resultado numérico. A partir delas, podemos definir os conceitos de produto nacional, despesa nacional e renda nacional. Observe que tudo isso aí é uma análise macroeconômica, é o produto nacional, não é a produção só das famílias, é a produção das famílias, das empresas, não é só a despesa individual, é a despesa nacional, é a renda nacional. Como a contabilidade nacional e a macroeconomia se interrelacionam, o objeto da contabilidade nacional e da macroeconomia são agregados macroeconômicos: renda, despesa e produto. A contabilidade nacional, ela trata da mensuração de agregados macroeconômicos. E quais são os sistemas utilizados na contabilidade social? Vocês poderiam me perguntar. São sistemas de contas nacionais. Vão aparecer discriminadas as transações dos grandes agentes macroeconômicos. São as famílias, as empresas, o governo e o setor externo. Os agregados econômicos a que estamos nos referindo até aqui, eles são devidamente medidos e registrados. A medição e o registro contábil dos agregados macroeconômicos é feita através dos sistemas de contas nacional. Trata-se, então, de um sistema de agregados estatísticos correlatos que registra a atividade econômica global de um país e suas transações com o resto do mundo em um determinado período de tempo. E como é feito esse registro contábil?
Ele é feito pelo método das partidas dobradas. É feito de tal forma que os agregados são apresentados duas vezes, a débito de uma conta e a crédito de outra. Esse sistema de contas nacionais, eles constituem indispensável instrumento de análise para a implementação de políticas econômicas, sendo padronizado internacionalmente pela ONU. Por isso que eu falei, essas informações que são coletadas através da contabilidade nacional vai servir para a implementação de políticas econômicas. Que políticas seriam essas? Aquelas políticas macroeconômicas que estudamos na introdução desse módulo. Política monetária, política fiscal, política de rendas ou política comercial e cambial. Para a contabilidade nacional, três conceitos são particularmente importantes. Primeiro deles, produto agregado, que é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma economia durante um determinado período de tempo. O produto agregado é igual ao somatório dos bens e serviços finais. Temos em seguida a renda agregada, que é a remuneração dos fatores de produção de uma economia. Ela é igual ao somatório de salários, de juros, de aluguéis e de lucros. Repare que tudo isso é remuneração de fatores de produção. Salários são o rendimento recebido pelas famílias quando estão no mercado produtivo. Juros podem ser os juros de capital. Aluguéis, que estão também rendas recebidas em função da disponibilização de algum bem ou serviço. E os lucros, que são oriundos de aplicações financeiras, por exemplo. Temos, por último, a despesa agregada, que é a despesa realizada com a elaboração dos bens finais. A despesa agregada é igual ao consumo agregado. Aí entram duas informações que estão extremamente importantes para a contabilidade nacional. Toda vez que vocês ouvirem falar de PIB ou de PNB, você já coloca na cabeça, estão falando de contabilidade nacional, estão falando da contabilidade ligada à macroeconomia. O PIB e o PNB, eles são mundialmente os indicadores de crescimento econômico mais utilizados pelos países. O crescimento econômico é a variação positiva, crescimento, do PIB ou do PNB em um período de tempo qualquer. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, ele registra toda a riqueza produzida dentro do território brasileiro por brasileiros e estrangeiros. O PNB, que é o Produto Nacional Bruto, ele vai registrar a riqueza produzida somente por brasileiros, tanto no Brasil quanto no exterior. Observem a diferença. PIB, brasileiros e estrangeiros, mas é a produção dentro do território brasileiro. PNB é só de brasileiros, mas é a produção tanto no Brasil quanto no exterior. Memorizem essas definições. Então, nessa aula, você obteve informações sobre os principais conceitos da contabilidade nacional. É importante que você domine esses conceitos a fim de que o entendimento da efetividade das políticas econômicas ele seja o melhor possível. Então, quando eu estou estudando o contexto econômico, o cenário econômico, a macroeconomia, e alguém fala de PIB, eu já sei o que é a produção interna bruta do país. E aí eu preciso entender que o PIB apresenta momentos de crescimento e momentos de recuo, de queda. O que acontece? O que é que faz com que tenha uma queda no PIB, na produção interna bruta? Esse momento, por sinal, esse momento de isolamento social, em que as empresas precisaram enxugar os seus quadros, diminuíram a sua atividade produtiva, começaram a causar o desemprego. O que acontece com essa produção? Ela começa a cair. Mas eu volto a lembrar que o PIB brasileiro já apresentava sinais de queda bem antes da pandemia, bem antes do isolamento social. A pandemia veio agravar a queda do PIB. E esse é um problema muito sério que o governo vai ter que lidar. Que mecanismos, que políticas macroeconômicas ele irá adotar para resolver isso, continuaremos estudando. Então, eu convido vocês
a continuarem melhorando seus conhecimentos sobre o tema, lendo a reportagem atual que eu coloquei aqui sobre esse tema. Ela está localizada nesse link que eu informo, que fala, na revista Exame, né, sobre a queda do PIB no segundo trimestre. Do PIB no segundo trimestre. Leiam, é um texto bem interessante, bem enxuto, que irá ajudá-los bastante a melhorar o conhecimento sobre essa questão. Tem aqui o material que eu consultei. Eu agradeço a participação de vocês e até a próxima. Um abraço.